Bem, meus amigos. Aí, mestre, estava analisando os dados com um estagiário ontem e descobriu que tem um dos mercados que está desligando o freezer de noite. É. Aí não adianta. Aí nem Riverdata, nem termômetro da nem Esse já não é um perfil de. Já não é um perfil bom. é muito difícil de fazer qualquer inovação. Né? Vai dar ruim, hein? Aí tá reprisando aquele programa. É isso aí mesmo, eu lembrei desse aí mesmo. Pé de fava. Esse nível se a gente está falando desse nível de maturidade, é melhor. Porra. Tá servindo só para testar os modelos mesmo. Mas... Cláudio, esse mercado, esse fica perto da Baixada, perto de São João do Meriti. Fica perto de Lopes. Não é muito perto da gente, não. Só a região. Entendeu? Isso aí é um dado muito sensível. Não, tá certo, é verdade, é verdade. Eu vou ter que ir na dúvida mesmo. Bem, meus amigos, então, o papo que a gente vai ter agora é com o Yuri, e ele vai mostrar para a gente como é que a gente calcula aquela distância de Haversine, que engraçado é que uma coisa, olha, o Lucas, ele lançou uma maldição na minha vida, cara, que toda vez que eu vejo algum assunto novo, eu fico pensando, não, estude, mas não estude muito, senão você fica triste. Porque o Trovato trouxe aquela aula lá que ele deu de logística e tal, aí o Felipe já levantou a bola lá da planilha, esqueci o nome do cara lá do indiano, Erdogan. Erdogan, né? Do Erdogan. Aí eu falei, porra, Erdogan nunca vi. Aí já fiquei nervoso, né? Porque se eu não conheço o assunto, eu já fico nervoso. Aí, Felipe, então vamos falar do Erdogan e tal. Aí, Felipe, aí papo vem distância de Haversine. Eu falei, pô, peraí, eu naveguei minha vida inteira e não sei que diabo de distância é essa entre 2 pontos da Terra. Alguma deve ter a ver com navegação loxodrômica, ortodrômica, aqueles negócios que a gente vê lá na escola naval, né? Mas nós não vimos com esse nome. A gente aprende trigonometria esférica, né? Lá no último ano. Mas aí ele falou, eu falei, pô, não conheço essa equação, não conheço essa fórmula. E aí falei, Yuri, corre atrás para a gente conversar sobre ela. E aí o Yuri montou uma aula bem interessante, e eu tenho quase certeza que nenhum de vocês aqui nunca viu, né? Então, eu não tinha visto, mestre. Eu nunca tinha visto. É uma coisa... Eu trabalhei com isso, né? Eu trabalhei 10 anos embarcado, fazendo navegação, né? Assim, no globo terrestre, né? No esfera. Não é bem uma esfera, né? Sofre variação, né, mestre? A Terra é um geóide, né? Não é uma esfera, é um geóide. A distância entre 2 pontos não é uma reta. É um arco de círculo máximo, que a gente chama. Círculo máximo é um plano que passa pelo centro da esfera, né? Você pegar qualquer plano que passe pelo centro da esfera, a circunferência definida por esse plano em cima da esfera é chamada de círculo máximo, que, teoricamente, tem que ter o mesmo comprimento do equador da esfera, né? Então, quando a gente vai navegar em cima de uma esfera, a gente não pode manter a latitude constante. A gente tem que navegar num arco de círculo máximo, que a gente chama, né? Essa é a menor distância, é um arco de círculo máximo. E eu acho que tem justamente a ver sobre isso. Eu estava dando uma lida por alto, né? E eu acho que tem a ver sobre isso, o que o Yuri vai mostrar. Mas vamos por Yuri, então. Vamos ter bronca. Deixa eu transmitir aqui. Eu vou transmitir a tela que depois eu tenho que mostrar o Colab, que é um códigozinho. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o PowerPoint aí? Beleza. Sim. Isso aí foi na live do Trovato também, ele comentou, né? O Felipe comentou lá do Erdogan e depois o Trovato calculou a distância de 2 pontos lá por essa distância de Haversine. Beleza. Fala, né? Acho que é Haversine, né? Haversine, né? Porque eles chamam o seno de sine, né? Sine, Tá. Esse sine do final é do seno? Isso. Isso. É isso aí. E o Haversine, é o nome do cara?
Ravi. É uma denotação que eles deram para a fórmula, mestre. Isso daí essa denotação eles só foram dar em 1835. Entendi. Vocês vão ver mais para frente. Eu escrevi essa linha temporal deles aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meus amigos, boa tarde novamente. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a fórmula de Haversine, como o mestre Marcos falou aí. Aqui tem um pouquinho na apresentação pessoal, como é de costume nosso já. Eu sou aluno de engenharia da Unigran Rio, já me formo esse semestre, fiz iniciação científica com o mestre Marcos lá em 2019, em métodos de apoio à tomada de decisão. E a partir daí eu juntei o mestre aí nessa pesquisa por conhecimento aí. Agora falando um pouquinho da fórmula de Haversine. Bom, como o mestre falou, ela é uma importante equação na navegação, né? Ela tem como objetivo medir a distância entre dois pontos de uma esfera. Só dar uma coisa aqui. De acordo com as coordenadas geográficas dela, né? Sua longitude e sua latitude. O primeiro paper de Haversine foi publicado por James Andrew em 1805. Porém, o termo Haversine foi cunhado por James Eman lá em 1835. E esse nome Haversine, ele é devido ao fato da fórmula ser escrita em termos da função Haversine, que foi esse James Andrew que escreveu. Dado pela função Haversine do ângulo, é igual ao seno quadrado do ângulo sobre 2. Então, ele cunhou esse Haversine como sendo o seno quadrado do ângulo, mas sobre 2. Por isso, ele denotou desse jeito aí. Aqui uma curiosidade também, que foi como o mestre falou, essa fórmula, quando utilizada para aplicação da distância na Terra, né, que é o que a gente pretende utilizar e tudo mais, que a gente pretende ver as aplicações, ela não dá uma distância exata, ela é uma aproximação da distância, porque o raio da Terra varia de 6.356 km a 6.378 sobre o Equador. E é justamente isso que faz ela ser uma aproximação e não exatamente a distância exata real, né? Aqui indo um pouco para a equação, bom, para qualquer dois pontos numa esfera, o Haversine do ângulo central entre eles é dado por essa equação da baixo, que é justamente o Hav, né? Que é ficou pequena, quase não dá para ver. Ficou? Deixa eu tentar aumentar aqui, mestre. Deixa eu dar uma aumentada nela aí. Peraí. Dá uma... Deixa eu tentar aqui. Vai. Voltou lá primeiro. Já melhorou. Deu, mestre? Deu. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Aqui ele denota o Hav de D sobre R, né? Que é aquele seno quadrado do ângulo sobre 2 de D sobre R, né? O ângulo de D sobre R. É igual ao Haversine das distâncias do ponto 2 ao ponto 1 das latitudes. O φ aqui ele denota como seno as latitudes. Mais o cosseno da latitude 1 vezes o cosseno da latitude 2 vezes o Hav da distância das longitudes. Essa é a primeira denotação que ele fez da equação. E, de acordo com as identidades trigonométricas, eles foram, como é que eu posso dizer? Reescrevendo de uma forma mais amigável, né? Isso aí são substituições trigonométricas que ele foi fazendo. Isso, exatamente. Aqui é o spoiler que eu já dei, Hav é a função Haversine. O D é a distância entre os dois pontos, ao longo de um grande círculo de uma esfera, né? R é o raio da esfera. O lambda 1 e 2 é a longitude dos pontos 1 e 2. Exatamente. E o φ1 e φ2 é a latitude do ponto 1 e a latitude do ponto 2. E aqui tem a primeira denotação. Aí, seguindo. No lado esquerdo da equação, D sobre R é o ângulo central, assumindo que os ângulos são medidos em radianos. Essa equação precisa que faça essa conversão de angulação para radianos, para poder que seja calculado a distância em quilômetros ou em milhas, né? Que é o que a gente assume aqui na equação. Aí, se for em milhas, a gente precisa transferir o raio para milhas, né? E se for quilômetros, mantém normal, no caso de aplicação para o globo terrestre. Como eu disse, note que φ e lambda devem ser convertidos de radianos para ângulos multiplicados por 180 sobre π, como de costume. E resolvendo D aplicando o inverso de Haversine, ou usando a função arco-seno, que é o inverso do seno, como eu disse, onde H é Hav de D sobre R, é o melhor. Aí aqui embaixo tem a equação que é utilizada, mestre. Essa 2R vezes o arco-seno da raiz quadrada do seno quadrado das distâncias da latitude, né, das coordenadas geográficas sobre 2, mais o cosseno
φ1, que é a latitude 1, vezes o cosseno de φ2, latitude 2, vezes o seno quadrado das longitudes, da distância das longitudes sobre 2. Essa, de fato, é a equação de Haversine que é utilizada por todo mundo pelo autor no cálculo da distância no globo terrestre, né? Ou em qualquer outra esfera perfeita. Né? Todo mundo lembra o que é 1 radiano? Isso aí é... Vocês lembram o que é 1 radiano, o ângulo de 1 radiano? Ou não? Vocês sabem o que é? Lembro de nome, mas... revisão. Lembro de nome. Lembro de ter visto há muito tempo atrás. Tem que fazer uma revisão. Tem que fazer uma revisão. Pô. Isso aí é o seguinte, Vocês são os caras de pau, né, cara? Isso aí é o seguinte, você tem várias maneiras, várias unidades de medida para medir alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu quero medir um comprimento, eu posso falar que tem 10 metros, ou não sei quantas jardas, ou não sei quantos pés, ou, né, 1 metro tem, sei lá, 100 centímetros. É tudo a mesma medida, mas eu posso usar unidades de medidas diferentes. Né? A mesma coisa é ângulo. A que a gente está mais acostumado é em graus. Né? 360 graus. Mas uma outra unidade de medida para ângulo é o radiano. Né? E o que é 1 radiano? 1 radiano é o seguinte, deixa eu colocar aqui. Para vocês se ligarem. 1 radiano é o seguinte, você tem uma circunferência. Então, 1 radiano é um ângulo central. É um ângulo central aqui, ó, 1 radiano, que enxerga um arco de circunferência do comprimento igual ao raio. Então, aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui é igual ao raio da circunferência. Então, esse ângulo aqui, a gente diz que ele tem 1 radiano, porque ele enxerga um arco de circunferência de comprimento igual ao raio. Tá? Isso que é 1 radiano. Então, vira uma regra de 3 simples, né? Eu posso colocar aqui, ó, graus, e aqui radiano, né? Então, peraí, graus de radiano, deixa eu lembrar, comprimento, não é graus não, é comprimento. Comprimento, radiano. Se eu tiver um comprimento, aqui, comprimento. Se eu tiver um comprimento de R, isso eu estou falando comprimento em cima da circunferência, né? Se eu tiver um comprimento de R, quantos radianos eu tenho? 1 radiano. Né? Certo. Se eu tiver um comprimento de 2πr, que é a circunferência toda é 2πr, certo? Certo. Quantos radianos eu tenho? Não sei. Né? Então, multiplica aqui essa regra de 3 aqui cruzado. Então, fica XR é igual a 2πr vezes 1. Né? Então, o X aí é igual a 2πr sobre R. Corta R com R. Então, a circunferência ela tem 2π radianos. 2π radianos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 2π radianos é a mesma coisa, né? Equivale a 360 graus. Né? Ou, né? π radianos é igual a 180 graus. Né? Então, se eu tiver um ângulo, por exemplo, então como é que eu passo de radiano para grau e de grau para radiano? Se eu tiver um ângulo alfa igual a 2π sobre 3,
Se eu quiser saber quantos graus é isso, o que eu faço? No lugar de π, eu coloco 180. Aí eu estou passando de radianos para grau, né? Isso aqui é igual a 2 vezes 180 sobre 3. Morreu, aqui dá 6, 2 vezes 6, 120 graus. Quer dizer que 2π sobre 3 radianos é igual a 120 graus de circunferência, né, do ângulo. E vice-versa, né? Se eu quiser passar de... se eu tiver um ângulo lá igual a, sei lá, 75 graus, como é que eu passo para radiano? É só multiplicar o quê? Quer dizer, isso aqui, ó, se eu multiplicar por 1, eu dou multiplicação, certo? Certo. Então fica 75 graus. No lugar do 1, eu posso colocar π sobre 180. Sim ou não? Sim. π sobre 180 não é 1? É, porque π radianos é a mesma medida que 180. Né? Π sobre 180 é outra forma de escrever 1. E aí eu simplifico, né? Posso simplificar por quanto? 75 dá por 5, dá quanto? Por 5 dá 1, 1 sobra 2, 25, por 5 dá 5, 15, né? E aqui por 5, 180 por 5, 36, né? 36. Acabou, acho que não dá para fazer, dá por 3, né? 3 aqui dá 5, 3 aqui dá 12. Acabou. Então fica 5π sobre 12 radianos. 75 graus é a mesma coisa que 5π sobre 12 radianos. Entendeu? Positivo. Então é isso. Né? É isso aí mesmo que o Lucas ia falar, entendeu? Desse jeito aí. O Lucas ia falar com outras palavras, né? Mas... ele ia falar com outras palavras. Foi só. Isso aí resumido. Pablo sacou. Pablo tem uma percepção boa. Convertendo de grau para radiano, de radiano para grau. Né? Nessa equação, a gente só faz a multiplicação do π, mestre. Aí seria, no caso de cálculo nessa equação, a gente teria que multiplicar o 5 por 3,14 lá e dividir por 12, né? Tá, tudo bem. Tudo bem, é uma aproximação. Isso, exatamente. Né? E por que ele pega... Detalhe que a milha terrestre é diferente da milha náutica, né? Mas por que ele pega... Por que é obrigatório passar para milha na equação? Tem um motivo também. Porque, se eu não me engano, se eu não estou esquecido, o Felipe pode me lembrar. Felipe tem menos tempo de formado na Escola Naval que eu. Se eu não me engano, uma milha é um arco de 1 minuto do globo terrestre, não é isso? Acho que é isso sim, comandante. Não é 1 minuto? Arco de 1 minuto, né? Então, o globo tem 360 graus, né? Então, eu tenho lá... É daí que vem a distância milha. Eu acho que é outra coisa que vocês não sabiam, né? Eu tenho o globo, né? Tenho o globo terrestre, né? Aí o globo todo tem 360 graus, né? Certo. 360 graus. Então, aí você tem aqui, vamos supor, um arco aqui, vou exagerar só para dar para visualizar. Você tem aqui 360 graus e você tem 1 grau. Né? 360 graus, o globo, né, a volta toda. Aí você tem lá 1 grau, e 1 grau tem 60 minutos, certo? Então, eu divido esse 1 grau aqui por 60, ó. Um arquinho desse, então, 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto... É igual a 60 segundos. Não, igual, tudo bem, igual, é verdade, igual a 60 segundos. Mas esse 1 minuto de ângulo central equivale a 1 milha no Equador. Um arco de 1 milha. Não é que 1 minuto é igual a 1 milha, não é isso. Né? O arco, no globo terrestre, né? Um arco de 1 minuto enxerga 1 milha, que é aproximadamente 1.800 e poucos metros.
né? Isso na linha do horizonte, né? É bom falar que é o Do sentido horizonte, E Isso pode aí. ser, o pessoal pode confundir com sendo na vertical, mas não, é na horizontal. Não, é na horizontal, uma milha é um arco, né? É o comprimento O arco de um minuto. do arco, enxergado, né? Eu tenho um arco de 1 minuto que ele enxerga 1 milha na linha do horizonte, que é aproximadamente náuticas, eu acho que é 1852, né? Se eu não me engano. 1852 metros, 1,8, não sei o que quilômetro, quase 2 quilômetros. Né? Então, é por isso que tem que passar para milha, porque milha está relacionado com a divisão lá da Terra em graus, né? Graus, minutos, segundos. Porque tudo tem um motivo, né, cara? É interessante, tudo está interligado, né? Interligado, por isso que a criança tem que estudar geometria, trigonometria, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente vê hoje em dia. Vamos lá. Vamos seguir. Aí aqui, eu até me perdi onde eu parei. Ah, tá. Aqui é a denotação final, né, da equação de Haversine, que é a que é utilizada nos papers e tal, nas apresentações. E, bom, agora a gente vai pegar para poder fazer isso na mão, né? Que foi onde a gente aprende de fato, né? Aqui eu simulei um probleminha, né, de distância entre dois estados do Sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo. E, bom, o step 1 basicamente é o cálculo das coordenadas geográficas em radiano. É justamente o cálculo que o mestre acabou de fazer aí pra gente. Só que aqui eu utilizo o π como 3,14. Eu não utilizo a base dele toda como a denotação dele justamente como π. Aqui eu peguei as coordenadas de latitude e longitude de São Paulo e Rio de Janeiro, já todas como graus, né? Ela pode ser dada em graus, minutos e segundos, como o mestre falou. Normalmente nós acessamos esse dado em graus, né? Isso que eu falo, né, cara? Isso que é ciência de dados, né? O pessoal fala, data science, não tem nada disso, quer dizer, trabalhar com dados é isso, né, cara? Pegar latitude, longitude, converter, né, tratar o dado, é isso, não tem nada demais, né? Eu falo como se fosse uma coisa do outro mundo. Então, isso, aí ele pegou a latitude em graus, né? Exatamente, peguei em graus de São Paulo e Rio de Janeiro, latitude e longitude, converti para radianos. Primeiro ele passou para radiano, ele multiplicou. Exatamente. 180. Exatamente. Esse daí é a primeira conversão. É basicamente o step 1 da fórmula. Quer dizer, o step 1 que eu entendi para começar fazendo. Pessoas podem fazer de jeito diferente, pode fazer a fórmula junto. Esse aqui é a fórmula que eu entendi, né? Ele multiplicou por π sobre 180 e depois ele substituiu o π por 3,14. Exatamente. Só isso. Exatamente. Aí, seguindo para o step 2, eu peguei aqueles valores que nós tínhamos lá em radianos, do ponto 1 e ponto 2 da latitude, e fiz a distância entre os dois diminuindo um do outro. O ponto 2 menos o ponto 1, a distância das latitudes, né? Do ponto 2 sobre o ponto 1 da latitude, e ponto 2 menos o ponto 1 da longitude. Então, eu encontrei os valores desses dois caras, né? A distância da latitude e longitude dos dois pontos. Que é esses valores pequenininhos que ficaram aí. E o interessante é que aqui a gente pegou dois pontos negativos, né, que acabam se somando e ficam positivos no final. Né? Peraí. Na verdade, o primeiro é negativo e depois isso. menos. Mas ele vira uma... Isso aí, ele vira uma soma no final, né? Acaba virando uma soma por causa do menos com menos. Mas vai subir para aí, porque o primeiro é negativo. Isso, exatamente. E aqui a gente entra no cálculo final da fórmula, né? Já pega a fórmula de 2R vezes o arco seno da raiz quadrada do seno quadrado das distâncias da latitude sobre 2, mais, que foi aquele cálculo que a gente fez agora. Eu fiz um primeiro passo a passo para já ter tudo aqui na fórmula, mais o cosseno da latitude 1, né? Que foi o que a gente também já calculou lá, vezes o cosseno da latitude 2, vezes o seno quadrado da distância das longitudes sobre 2. Aí eu calculei primeiro o que a gente calcula primeiro o que está dentro da raiz. Eu encontrei o que eu estou dentro da raiz, eu continuo com 2R vezes o arco seno da raiz de 0,00078. Calculo essa raiz quadrada,
Eu posso calcular o arco seno disso, porque já está em radianos. Exatamente. Positivo. Arco Aí, seno em radianos, né? exatamente. O arco seno desse valor da raiz que a gente encontrou já em radiano, que aí a gente acha esse valor gigantesco aqui, 0,02807. E aqui o raio da Terra, eu utilizei 6.371 como raio do planeta Terra, multiplicado por 2, vezes o valor que a gente achou do arco seno. Finalizando com a distância encontrada entre Rio e São Paulo, 357,669. Legal, cara. Vocês vejam, né? Eu fico assim impressionado porque que isso não é trabalhado com as crianças, com os jovens, né? Que realmente você ir lá, ficar decorando a fórmula que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, é um negócio infernal, né, cara? A seno de 2A é 2 seno A cosseno A. Né? Ficar decorando essas identidades trigonométricas sem ver uma aplicação disso, realmente não faz sentido. Cara, né? É. Quer dizer, se o cara se não fizer porque gosta, o cara não vai estudar. Não, né? E acaba que é o que o senhor falou, você grava, você não aprende. Para eu ver essa fórmula aqui, eu tive que olhar um monte de identidade trigonométrica que eu nem lembrava como é que funcionava. Eu tive que passar, olhar de novo, porque realmente, a gente grava no ensino médio, a gente grava isso, depois quando vou utilizar, tem que voltar tudo de novo. Mas estão aí as aplicações, né? Quer dizer, para você trabalhar com GPS, para você trabalhar com coordenadas de satélite. Quer dizer, é isso aí. Tem que saber esses cálculos, né? Com certeza. Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi o próprio Alexandre Trovato, mas que ou se foi, não lembro se foi o Cláudio também, que o Waze utiliza essa fórmula, só que fazendo um parâmetro em relação à rodovia, né? Porque assim, essa fórmula ela calcula a distância entre os dois pontos, ela não calcula se vai ter uma estrada, se não vai ter e tudo mais, então acaba que dá diferença. Porque no Waze você tem que trabalhar com distância Manhattan, né? Isso aí. Vai quebrando nas esquinas, né? Isso, exatamente. No mar, não. Quando eu estou navegando no mar, eu posso fazer, é o que eu falei, né? A menor distância é um arco de círculo máximo. Então, no mar, não tem curva. Pô. Eu pego o ponto de partida e o ponto de chegada, e é uma linha só, que não é uma linha reta, né? É um arco. Sim. Do globo terrestre. Né? Na rua, né? Na rua a gente trabalha com distância Manhattan, né? Exatamente. Isso aqui eu acho que também serve para a questão de distância de linha aérea, né, mestre? Eu acho que é a mesma coisa também. Né? É a mesma coisa, Eu acho que né? Não sei, né? Nunca trabalhei com aviação, mas eu creio que seja a mesma coisa. Também acho que acredito que seja. Aí aqui, basicamente, o cálculo manual dessa fórmula é desse jeito, pessoal. Eu demorei mais 1 hora para fazer isso aí desse jeito na mão, fazendo todos os cálculos. Peguei a calculadorazinha, né, para poder fazer. Aí agora eu trouxe aqui um códigozinho Python que vai fazer isso aqui em 5 segundos pra gente. Beleza. Adoramos. Deixa eu abrir o colar. Aí tirou aqui. 10, né, mestre? Tirou 10. Aqui eu peguei esse código, eu encontrei numa biblioteca, revisei ver o que estava acontecendo. E só contando uma história interessante, para a galera que já programa e tudo mais, eu sou só um mero mortal por enquanto nisso, mas eu tava botando as contas aqui, aí fazia na mão, dava diferente. Fazia na mão, dava diferente. Dá um zoom aí nesse código aí para eu ver, o Yura. Deixa eu ver como é que... Zoom aí para gente, vê se tu consegue. Tá bom, melhorou. Ficou legal, ficou legal. Beleza. Aí fazia na mão, dava diferente. Fazendo na mão diferente. Falei, cara, que merda que eu tô fazendo? E eu achando que eu que tava fazendo cagada, né? Porque, o código tá aí. Aí eu fui ler o que o cidadão que tinha postado esse código tinha feito. Ele colocou a coordenada como se a longitude fosse o primeiro input e a latitude o segundo input. Aí eu tava invertendo as coordenadas e achando o valor errado. Aí só tive que revisitar aqui o que ele fez para poder conseguir consertar, né? Porque o costume nosso é a latitude primeiro, depois a longitude. Aí eu fui, revisitei, ajeitei ele. Aí agora tá, graças a Deus, certinho. Aí vamos lá. Aqui ele importa a função, explicando um pouquinho o código para o pessoal como funciona.
ele importa a biblioteca Math, né, que é a de matemática, e define uma função, que o interessante aqui é que a gente não precisa fazer esse cálculo justamente das coordenadas geográficas. Independente do input que você fizer, se você fizer em minuto, segundo, em grau, ele vai conseguir calcular para você. Ele define essa função recalculate coordinate aqui, ela entende justamente o grau, minuto, segundo, e transforma ele tudo para grau, independente do valor que você atribuir lá no seu input de coordenada. Ou seja, você pode atribuir a coordenada completa, pode atribuir só o grau, só o minuto ou só o segundo, que ele já faz as conversões já por conta dessa primeira função que ele estabelece aqui. E aqui embaixo, a função point to distance é a função que interessa para a gente, que é justamente a que a gente estudou agora. Aqui eu deixei os pontos de Nilópolis-Caxias, que eu estava fazendo só para poder testar como é que funciona, mas eu vou botar o SPRJ ali. Aqui só explicando um pouco, ele calculou o primeiro ponto da longitude, né, transformando em radianos, que é justamente o que ele faz aqui. O primeiro ponto da latitude também transformando em radianos, pegando só o que a gente tem de ângulo. O segundo ponto da longitude e o segundo ponto da latitude, em sequência. Calcula as distâncias, como a gente fez lá no passo a passo manual, da latitude, e calcula as distâncias da longitude também, como a gente fez lá no passo a passo manual. Aqui a gente atribui a variável A para aquela primeira função, né? O seno da distância das latitudes sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno da primeira latitude, da latitude do ponto 1, né? Vezes o cosseno da latitude do ponto 2. Multiplicado também pelo seno da distância das longitudes sobre 2 ao quadrado. Beleza? Aqui na variável C, a gente faz 2 vezes o arco seno da raiz quadrada de A, da variável A, que a gente encontrou aqui, e retorna o valor do raio da Terra vezes a variável C. Aí só fazendo um check do que a gente fez lá. Deixa eu pegar os pontos aqui. Aqui, a latitude de São Paulo. Deixa eu botar aqui, SP, RJ. Aqui ele propõe uma tupla, né, para você poder conseguir colocar as coordenadas completas, mas caso não consiga, você pode colocar 0 para o minuto e segundo, se você for utilizar só o grau completo, né? 23, 5489. Beleza? A longitude é 46. 6388. Já 23, 35. 43 ponto 29,5. Aí aqui traz SP J. Vai rodar. Ixi, deu um erro. Tensão, né? Momentos de tensão. Deixa eu ver o que deu de errado aqui. Momentos de tensão, É o tal do ao vivo. Se tu cair do Zoom aí, funciona. É sempre assim. Cara. É incrível. Eu não sei o que acontece. Ah, é incrível. Mas isso é muito verdade, cara. É mesmo. É Parece que muito o verdade. programa sente a tensão que tu tá. Porra! Tá aí, pô. Caraca. Aí Foi pode só tu ver que ameaçar nosso... ficar offline aí. Pois é. Vou desligar, hein? Vou desligar. Aí o troço volta Aí a funcionar. você vê que entendeu? o nosso cálculo manual bateu, pessoal. Olha aí. 57, 669. Tá, é engraçado, peraí, aqui no final tá print. Ah, tá. É Peraí. a função que estabeleceu aqui. Print. Ah, tá. Point, Aqui, ok, entendi. É isso mesmo. beleza? Aí em 2 segundos a gente faz o cálculo que eu demorei 1 hora para fazer ali em cima, pessoal. Isso aqui é a força da computação. Muito legal, muito interessante. Pô, ficou bom, hein, cara. Muito Se der, tu bacana. compartilha esse notebook aí com a gente. Com certeza. Vou mandar aqui no chat, vou mandar tudo aqui. É isso aí, tá lá no Colab, é só muito legal. Coloca ali, lat long, pega em qualquer lugar, pega no Google, pega. Exatamente. Consegue achar em qualquer lugar. Acabou, tá resolvido. Muito bom. Tá bom. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, show de bola. Só queria comentar. Ficou muito bom. Eu queria comentar que eu tô trabalhando. Cara.
Eu cheguei atrasado, peguei um bonde Ah, andando. tá. Não, só queria comentar que eu estou trabalhando numa pesquisa que eu estou envolvendo a fórmula essa mesma fórmula, né? Aham. E daí eu peguei um pacote no Python. Eu não tinha, como tá na correria aqui, eu não parei para estudar a fórmula. E agora eu estou conhecendo o que esse pacote faz por trás com a Aham. explicação do Yuri, muito legal. É muito legal. Agora você viu a demonstração das fórmulas, né? Exatamente. Isso aí, muito legal, muito bacana. Tá bom, mais alguma coisa? Aqui o Yuri tem um compromisso muito sério agora. Tá bom. Tá bom, então. Obrigado, Yuri. Nada, pessoal. Vou disponibilizar esse collabzinho aqui. Na real, vamos jogar lá no grupo nosso do WhatsApp. Se vocês quiserem. Isso, joga lá. Tá joia? Pô, muito bom, meu amigo. Parabéns. Obrigado, Yuri. Parabéns aí. Yuri, obrigado, cara. Boa, Yuri. Parabéns aí. Mas como é que eu descompartilho isso aqui agora? Stop share. Aqui foi.